Bom, meus irmãos, nós vamos avançando o nosso culto. É uma alegria para nós estarmos aqui presentes, embora, como o John falou, muitas pessoas em período de descanso, de férias, viajando, povo na praia. Nós estamos aqui, queridos. E o meu desejo é que o Senhor fale conosco nessa hora, né? Nesse tempo de culto, agora, nós temos a oportunidade de meditarmos na palavra de Deus, de refletirmos juntos sobre aquilo que o Senhor tem a nos dizer nessa noite. E o meu desejo é que o Espírito Santo de Deus possa nos nutrir eficazmente com a sua palavra, com a sua mensagem. Amém? Esse é o meu desejo para todos nós. Queridos, mais um ano se inicia, temos pela frente praticamente todo um ano para existir, para cumprir com as nossas rotinas, com as nossas atividades. E neste tempo é muito comum entre as pessoas, muitas das pessoas e talvez muitos de nós aqui, fazermos aquele, entre aspas, né, aquelas promessas, aqueles desafios. Talvez alguns de nós aqui, neste período, nesse início de ano, tenha dito para si mesmo: esse ano eu vou emagrecer. Esse ano eu vou entrar numa academia, eu vou cuidar melhor da minha saúde, eu vou praticar mais atividade física, eu vou viver melhor, cuidar do meu corpo, do meu templo. Talvez alguns de nós tenham dito para si mesmo: esse ano eu vou guardar mais dinheiro, eu vou organizar melhor as minhas dívidas, os meus gastos, eu vou equilibrar melhor a minha vida financeira. Tem alguém aqui que compartilha desse desafio, desse desejo? Erga a mão. Que Deus nos abençoe, querido, em nome de Jesus. Talvez alguns tenham dito para si mesmo: esse ano eu vou largar os meus vícios. Não é? E não é tão somente vício. Quando a gente fala vício, vem logo à nossa mente, talvez, beber, fumar, essas coisas, jogos. Mas a gente pode pensar também nos vícios da nossa rotina, os vícios desastrosos da nossa vida, os vícios do casamento, que dificultam o nosso relacionamento, os vícios das relações, os vícios em tudo. Existe uma gama de aspectos que talvez eu e você, nós nos desafiamos a ser melhores esse ano. E se então nós somos já excelentes em muitos desses aspectos, nós temos a oportunidade de mantermos esse padrão. Agora, muitos desses aspectos, se nós trouxermos um pouco para a realidade de vida cristã, de vida espiritual, talvez alguns de nós aqui tenham dito para si mesmo neste período: olha, esse ano eu vou ler mais a Bíblia. Esse ano eu vou me conectar mais com a palavra de Deus. Por que não ler toda ela este ano, né? Este ano eu vou orar mais. Eu vou me conectar com Deus mais ainda por meio da oração. Eu vou orar mais pelos meus amigos. Eu vou orar mais pela minha família, pelo meu casamento, pelo meu emprego, pelo meu chefe, pelos meus colegas, pela minha igreja. Eu vou orar mais. Este ano, talvez alguém tenha dito para si mesmo: eu vou caminhar mais conectado com Deus. E a verdade é que, querido, não existe dualidade em nossas vidas. A nossa vida é cristã. E eu espero que todos aqui pensam da mesma forma e agem da mesma forma. A nossa vida, ela é por completo espiritual. E se nós juntarmos todos esses aspectos, a verdade é que o grande desafio das nossas vidas, dos nossos dias, dos nossos anos, é de fato nós caminharmos mais conectados com Deus. E aí sim a gente usa para isso de muitos recursos. A verdade é que nós precisamos caminhar mais íntimos de Deus, da sua palavra, daquilo que nos conecta com Ele. A verdade é que, para todos nós, essa é uma máxima. Nós precisamos caminhar mais conectados com Deus. E é muito propício, meus amados irmãos, nessa época do ano, neste tempo em que nós nos encontramos, que essas reflexões sobre essas práticas, esses aspectos práticos das nossas vidas, se tornem um pouco mais relevantes.
É justamente esse um momento interessante de renovação e de reorientação, onde nós temos a oportunidade de transformar a nossa devoção, ou seja, a maneira de como nós nos conectamos com Deus, e transformar isso em uma âncora que nos liga diretamente à vontade de Deus e em Ele, na sua palavra. Quando nós entramos nessa nova fase, cheia de novas possibilidades, de novos desafios, nós temos a oportunidade de restaurar, de transformar a nossa devoção, em nome de Jesus. E nesse sentido, à luz das Escrituras, da palavra de Deus, eu gostaria de refletir com a igreja hoje sobre uma vida verdadeiramente conectada com Deus. E mais do que isso, como essa conexão, como essa prática, essa atividade pode se expressar nos aspectos de devoção. Esse é o tema da nossa reflexão hoje. Quero convidar a igreja a abrir as suas Bíblias no Evangelho de Mateus, e nós vamos ler lá no capítulo 6, os versículos de 5 a 13. Mateus, capítulo 6, versículos de 5 a 13. E você pode acompanhar a minha leitura com bastante atenção. E diz assim a palavra de Deus: E quando orardes, não serei como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidades. Antes mesmo que lhe peçais. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém? A palavra do Senhor, ela é eficaz, a palavra do Senhor, ela é atual, a palavra do Senhor, ela é verdadeira. Esse trecho que nós lemos aqui, meu amado irmão, essa narrativa, ela faz parte dos ensinamentos de Jesus Cristo, naquilo que nós conhecemos como o Sermão do Monte. Talvez um dos discursos mais emblemáticos de Jesus. E aqui ele ensina aos seus seguidores, aos seus apóstolos, discípulos, como viver de maneira fiel a Deus. E ele destaca a importância de alguns aspectos, como humildade, sinceridade, confiança em Deus Pai. Princípios que são fundamentais para o reino de Deus, para uma vida com Deus, para uma vida conectada com Deus. E esse trecho que nós lemos, ele é relevante para nós porque ele trata da oração como sendo um dos pilares da espiritualidade cristã e revela também aspectos de contraste entre uma religiosidade superficial e uma verdadeira devoção a Deus. É interessante quando nós pensamos também que o contexto histórico dessa passagem, e aqui nós vemos que muita da prática religiosa judaica daquela época foi marcada exatamente por essa censura de Jesus Cristo, ou seja, pela priorização da aparência externa e pela busca do reconhecimento social. E em contraste nós lemos aqui que Jesus ele critica essa hipocrisia, ele critica essas práticas religiosas que buscavam apenas a aprovação dos homens. E ele, em contrapartida, nos oferece uma abordagem muito mais interior, uma abordagem autêntica, uma abordagem que condiz melhor com a vontade do Deus Altíssimo. Inclusive, nós podemos ver algo similar num evento que é mais recente a nós, no contexto da Reforma Protestante. O conceito de devoção na Reforma Protestante, ele foi totalmente alterado, sendo afastado, então, dessas práticas exteriores, em detrimento de homens,
e essas práticas mecânicas, robóticas, e redirecionado então para um relacionamento pessoal e constante com o Senhor. Jesus, ele nos incentiva aqui nesses textos a buscarmos uma comunhão íntima com Deus, uma conexão próxima com Deus, expressada em aspectos de devoção que é puro, é genuíno e verdadeiro. E nesse sentido, com esse texto que nós lemos, com o alerta inicial de Jesus, as práticas daqueles religiosos e por seguinte toda a oração do Pai Nosso, eu gostaria de destacar alguns conselhos que nós podemos encontrar nesse texto de Jesus, nesse ensinamento de Jesus. E o primeiro conselho que eu destaco aqui, meus queridos, é que a nossa devoção, a nossa vida de conexão com Deus, ela precisa ser humilde. Anote isso no seu coração. A nossa devoção precisa ser humilde. Não existe espaço aqui, queridos, para a hipocrisia em nossa devoção. Não existe espaço para hipocrisia na nossa devoção. Se nós temos agido como aqueles tais religiosos que buscam primeiramente o reconhecimento dos outros, nós estamos em total discordância com a vontade de Deus e em total discordância com a sua palavra. Jesus, ele inicia esse texto trazendo esse alerta para nós, esse alerta contra aquela hipocrisia religiosa. E ele adverte contra a tentação de orar para ser vistos pelos homens, de orar para ser adulado pelos homens. Isso na tentativa daqueles homens de mostrar uma espiritualidade superior. E ele continua o seu conselho, versículo 6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai, que está em secreto. E teu pai que vem em secreto te recompensará. E orando não useis de vãs repetições, como um gentil, porque presume que pelo muito falar serão ouvidos. O conceito da fala de Jesus aqui, meus amados irmãos, ele vai muito além do que uma prática concentrada apenas na oração, propriamente dito, né? O conselho de Jesus aqui também é sobre humildade de coração, humildade de vida. E se nós pensarmos juntos, quais deveriam ser as inspirações que motivavam aqueles religiosos a se portarem daquele jeito, com aquelas práticas hipócritas? Quais deveriam ser? Eu anotei aqui alguns aspectos danosos. O primeiro deles, o orgulho. Orgulho que culminava no coração daqueles homens, a soberba, a inveja de outros religiosos, orando em público e se mostrando os bastiões da sociedade, os sabidões. Então, a inveja entre eles mesmos, né? A arrogância com os menos intelectuais, a arrogância com o povo, a ganância religiosa. E você perceba que isso a gente está falando aqui de uma história de mais de 2000 anos atrás, e parece que a gente tem vivido isso na nossa realidade, na nossa atualidade. E eram justamente, amados, esses aspectos desastrosos dos quais Jesus estava alertando os seus seguidores a não fazerem. Em outras palavras, Jesus, ele disse o seguinte: olha, seja humilde. Seja humilde. Você não precisa dessa promoção. Em outras palavras, Jesus dizia aos seus discípulos, aquelas pessoas que o ouviam: você não precisa de adulação, de reconhecimento. Não haja dessa forma. Não haja desse jeito desastroso. E ele continua: seja humilde. Vá para o seu quarto, ore sozinho, concentre-se apenas em sua oração. E concentre-se em Deus, porque é Ele que pode lhe ouvir. Agora, meus amados irmãos, esse ensinamento, ele está totalmente ligado com a nossa vida de devoção, com as nossas práticas de devoção a Deus. E a pergunta que cabe a nós elaborarmos aqui nessa noite é a seguinte: será que perante Deus nós temos vivido com humildade de coração? Vá pensando aí, será que perante Deus nós temos vivido uma vida de devoção que seja genuinamente humilde? Será que nós temos caminhado distantes dessas práticas desastrosas que nos afastam de Deus?
Será que a nossa devoção, querido irmão, tem sido dirigida a Deus e não a nós mesmos? É tempo de nós pensarmos nisso. É tempo de nós revermos isso. E, se necessário, um novo ano está aí, uma oportunidade enorme de nós mudarmos, se necessário, nós restaurarmos nossas mentes e nossos corações para aquilo que Jesus verdadeiramente deseja de nós. Eu creio que sermos pessoas humildes de coração é o aspecto de uma vida verdadeiramente conectada com Deus. Na verdade, é um aspecto positivo daqueles que caminham perto de Deus. É um traço na personalidade, no DNA daqueles que se dizem filhos de Deus. Agora faça um exercício, olhe para a sua vida. Aqui e agora, faça essa atividade, esse exercício de meditar, de refletir sobre si mesmo. E se pergunte a si, será que é possível nos enxergar, me enxergar, agindo dessa forma danosa, desastrosa, praticando tais aspectos dos quais nós falamos aqui? Será que é possível me enxergar agindo de forma orgulhosa, soberba, arrogante, impiedosa? E se for possível, aonde? Se for possível, com quem? Em quais circunstâncias? Nós precisamos pensar nisso. Talvez, meu irmão, seja essa a oportunidade, a palavra que eu e você, nós precisávamos ouvir para começarmos a agir de forma diferente. Talvez seja esse o convite, talvez seja essa a inspiração que eu e você, nós precisávamos para começar a caminhar de forma diferente. Longe dessas práticas, pelo amor de Deus. E perto do Senhor, íntimos do Senhor, conectado com a sua vontade, com seus atributos. Uma vida centrada em Deus, uma vida devota a Deus, verdadeiramente devota a Deus, ela implica diretamente em uma vida que ela é humilde. Implica em sermos humildes de coração em todos os aspectos das nossas vidas. Implica em sermos humildes de coração em todas as circunstâncias das nossas vidas. Implica em sermos humildes de coração em todas as relações das nossas vidas. O Senhor Jesus, queridos, Ele muito nos ensina aqui com as suas palavras. E parte da devoção humilde ao Senhor também envolve termos um espírito de aprendizado constante. Um espírito flexível. Envolve nós estarmos dispostos a aprender, a corrigir os nossos erros, a aceitar os nossos desafios, a aceitar as nossas dificuldades com paciência, com um coração grato ao Senhor. Cristão, pega essa, não tem o direito de perder o domínio próprio. Nós precisamos agir conectados com o Senhor, com esse coração grato, leve, vara flexível, em nome de Jesus. A proposta de Jesus aqui é nós vivermos uma vida focada no interior. E quando eu digo interior, entenda interior como o nosso coração, a nossa alma, a nossa mente, conectado no relacionamento com Deus, com a vontade dEle. A humildade, queridos, nesse contexto que nós vemos aqui, ela está ligada em nós reconhecermos a grandeza de Deus e nossas próprias limitações. Em outras palavras, humildade é caráter. E você sabe o que é caráter? Caráter é nós sermos simplesmente as pessoas que Deus quer que nós sejamos. Amém? Nós vamos avançar. Um segundo conselho que nós podemos extrair desse texto, dessa narrativa que nós lemos aqui, é que a nossa devoção, ela precisa ser relacional. E a nossa devoção, ela precisa ser convicta. Dois aspectos, relacional e convicta. Depois que Jesus alertou os seus seguidores acerca daquelas práticas daqueles religiosos, ele ensinou a oração do Pai Nosso. E basicamente toda a oração do Pai Nosso, ela está inserida nessa narrativa que nós lemos aqui. Jesus, ele fecha a sua fala nesse recorte de texto, trazendo essa oração.
E a oração em si, propriamente dito, dispensa comentários. Eu acredito que todos nós aqui nesse espaço conheça a oração do Pai Nosso. Talvez muitos de nós aqui saibam até de cor, salteado, né? A oração do Pai Nosso, querido, ela é um marco na história do cristianismo. Talvez toda pessoa que se diga cristã conheça a oração do Pai Nosso. E um aspecto que nós inicialmente podemos destacar aqui é que a nossa vida de devoção relacional, ou melhor, é que a nossa vida de devoção, ela é relacional. Traduzo no afirmativo aqui. Nós tivemos a oportunidade, domingo passado, de iniciarmos a nossa série falando sobre relacionamento. Se você esteve presente aqui, você ouviu o reverendo Orlando falando sobre relacionamento e como isso é importante para nós, como isso faz parte da nossa vida de devoção. Agora veja bem, o que você, meu irmão, minha irmã, está fazendo aqui, agora, neste tempo? Perceba a maneira de como nós aqui presentes nos interagimos neste culto. Perceba como nós participamos ativamente desse culto. Nós sermos igreja, vivermos uma vida de comunidade, e nisso a relação entre as gentes é uma expressão da nossa genuína devoção a Deus. Percebam que na oração do Pai Nosso, Jesus intencionalmente, ele é relacional. E olha alguns termos que ele usa nessa oração. Preste atenção. Pai Nosso, perdoa as nossas ofensas. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Né? Ou seja, que é bem simples, a oração ela não é individualista. Jesus ele deixa claro isso para nós aqui nessa oração. Essa oração ela é coletiva. Ao dizer nosso, Jesus nos ensina que a oração ela é para todos os crentes. Isso destaca a dimensão comunitária da fé cristã, onde a relação com Deus ela é compartilhada e vivida em conjunto com os irmãos na fé. Essa oração também nos ensina, queridos, sobre convicção. E isso é um aspecto muito importante na nossa vida de conexão com Deus, nas nossas práticas de devoção. A convicção que temos sobre quem Deus é, o que Ele fez e o que pode fazer, é fruto do conhecimento que nós temos sobre Ele mesmo. As palavras contidas na oração de Jesus, as petições, os desejos, elas são completamente carregadas de convicção e de certeza absoluta do poder de Deus. E quem é Deus? Quem é o Pai? E isso reflete na nossa vida de devoção. Nós precisamos conhecer a Deus. Nós precisamos ser íntimos o suficiente para conhecê-lo bem. Nós precisamos conhecer o objeto do nosso louvor, o objeto da nossa adoração, a quem nessa noite nós elogiamos hoje e levantamos aqui em louvor e adoração. Essa oração, meus queridos, ela é um convite à intimidade com Deus, ao conhecimento da sua vontade, do seu desejo, e que isso gere em nós convicção sobre Ele mesmo. Como nós podemos constatar aqui, a convicção em nossa devoção a Deus, ela não envolve apenas nós pedirmos uma oração de petição somente, uma vida de petição, uma vida de pedido, de lamento, mas ela envolve nós também rendermos a sua vontade, ela envolve nós rendermos a sua palavra. E isso é uma prática ativa. Parte de nós precisamos ser os agentes ativos, não só pedir, mas render ao Senhor, confiar no Senhor, rendermos a sua palavra. Um terceiro e último conselho que nós podemos extrair dessa oração de Jesus Cristo é que a nossa devoção, ela deve estar sustentada na graça de Deus. A nossa devoção deve estar sustentada na graça de Deus. E graça de Deus aqui, eu vou considerar alguns aspectos.
Quando Jesus ele inicia a oração chamando Deus de Pai, ele nos revela a essência da relação da graça de Deus entre a humanidade. Da graça de Deus e a humanidade. A graça de Deus, queridos, ela não se limita no favor imerecido, mas ela se manifesta na intimidade e no cuidado de um pai amoroso que cuida dos seus filhos. Ela expressa para nós esse tipo de relação, de um pai com os seus filhos. O caráter gracioso de Deus, ele é revelado nessa oração. E apesar da sua grandeza infinita, do seu poder infinito, ele ainda deseja se relacionar conosco de maneira pessoal. Olha que bênção isso, meu querido. O Senhor, em seu infinito poder, em sua infinita sabedoria, ele ainda se deseja relacionar-se conosco, comigo e com você, de forma pessoal, individual. E isso é graça. Deus, o Criador, nos oferece uma relação de amor, como um pai se relaciona com os seus filhos. E nós, veja essa verdade, nós não merecemos isso. Mas o Senhor, pela sua imensa graça, nos concede a oportunidade de vivermos sob sua paternidade. A santidade de Deus também, nós podemos aprender com essa oração, é que é um reflexo da sua perfeição. E mesmo diante da nossa imperfeição, ele se revela como um Deus cheio de graça, pronto a se relacionar conosco, pronto a nos perdoar e pronto a nos restaurar. Nós também somos ensinados aqui na oração do Pai Nosso, que Jesus e que a sua graça, a graça de Deus, também se revela na sua provisão. O nosso Deus é o Deus da provisão. Anote isso no seu coração. Deus é o Deus da provisão, Ele cuida de nós. No texto está escrito, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. E nesse sentido, Jesus, ainda no Sermão do Monte, mais para frente, ele traz uma reflexão importantíssima para nós. Uma reflexão sublime, preciosa para nós. Você pode me acompanhar, versículo 25 a 33 diz o seguinte: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves dos céus, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que essas aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado no curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com o que nós nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino e a justiça de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Queridos, nós não precisamos nos preocupar com o futuro. O futuro a Deus pertence. Vá com calma. Tem gente aqui que surta com o futuro, que se perturba com o futuro. As coisas já estão programadas para o dia da manhã, mas tem gente aqui que, sabe assim, se perturba. Confie em Deus. Você já sabe que o nosso Deus é o Deus da provisão. Vá com calma. O Senhor, o nosso Pai, Ele não nos abandonará. E Ele dará sim o suficiente para cada dia. Seja contento. A sua provisão, ela é uma expressão da graça. A provisão de Deus, ela é graça nas nossas vidas. E essa graça, ela não nos abandona.
Um outro aspecto revelado nesse texto também é que a graça do Senhor está ligada ao perdão, né? Embora nós sejamos todos pecadores, Deus nos oferece o perdão. E Ele nos ensina a perdoarmos também. Diz a oração. Ele não nos trata com base em nossos méritos ou em nossos merecimentos, mas Ele nos trata especificamente com base em sua misericórdia. O nosso Deus, Ele não é tão somente o Deus da provisão, mas Ele é um Deus misericordioso. Quando nós reconhecemos os nossos erros, quando nós reconhecemos as nossas falhas, e arrependido nós reconhecemos que aquilo que muito fazemos não agrada ou tem agradado o coração de Deus, e em consequência nós pedimos perdão a Ele por esses pecados, nós também somos convidados a estender essa graça a outros irmãos, perdoando aqueles que nos ofendem também. A graça de Deus, queridos, ela nos transforma e ela nos capacita a sermos instrumentos dessa mesma graça para os outros irmãos. Olha que bênção. Isso tem tudo a ver com relação. Isso tem tudo a ver com a interação das gentes, da comunidade de fé. A graça de Deus também, queridos, nessa oração, ela se revela em proteção. Nós somos completamente vulneráveis às armadilhas do mundo. Nós estamos completamente, muitas vezes, vulneráveis ao pecado. E muitas vezes nós caminhamos absortos demais em nós mesmos, que nós andamos perto demais dessas armadilhas e nós nem nos damos conta. Quando vê, nós estamos praticando as práticas de tais religiosos, entre parênteses, o mundo. Quando vê, nós nos pegamos praticando aspectos e posturas que nos afastam de Deus, que nos abraçam para o pecado. Nós somos atraídos, queridos, e muitas vezes vencidos pela tentação do pecado. Nós precisamos caminhar com os nossos olhos abertos. Nós precisamos caminhar com os nossos corações conectados a Deus. Quanto mais nós estivermos perto de Deus, quanto mais nós estivermos perto do Senhor, mais distantes nós estaremos do pecado. Quanto mais a nossa vida estiver perto de Deus, mais ela estará distante do pecado, das coisas que nos afastam de Deus e que nos afastam da sua vontade. Contudo, nós podemos confiar na graça de Deus. A graça de Deus que nos dá força. A graça de Deus que nos tira do buraco em que muitas vezes nós nos colocamos. A graça de Deus que nos levanta. A graça de Deus que nos protege das ciladas dos inimigos. Nós podemos, amados, ter a certeza que o Senhor, como Ele se mostrou nessa oração, Ele é o nosso alto refúgio. Ele é a nossa torre forte. Como diz o rei Davi, Ele é o nosso escudo e a sua graça nos guarda em cada momento. Isso é maravilhoso. Os ensinamentos, queridos, de Jesus aqui nesse texto. Em primeiro lugar, naquela advertência, naquela censura que Ele faz às práticas religiosas daqueles fariseus. E em segundo lugar, em segundo momento, toda essa oração do Pai Nosso. E aqui nós podemos nos aprofundar nos detalhes dessa oração. Elas se expressam, esses detalhes, esses aspectos, esses ensinamentos se expressam em toda a nossa vida de conexão com Deus. Tudo que nós lemos aqui reflete a nossa vida por completo, as nossas práticas por completo, de uma vida verdadeiramente devota ao Senhor. É tempo de nós redirecionarmos mentes e corações. Se você, meu irmão, minha irmã, reconhece que tem andado distraído, vacilante, errante, perto dessas práticas danosas, querido, olhe para a sua vida agora. É tempo de rever as suas práticas, as suas posturas. Nós temos um ano todo pela frente e uma oportunidade grandiosa de sermos
cristãos melhores, pessoas melhores, referências. Em nome de Jesus, aonde nós estivermos, nós somos ensinados a nos aproximarmos de Deus com confiança e reverência, reconhecendo sim a sua paternidade e a sua santidade. Nós somos lembrados aqui também sobre a importância da humildade e sobre a importância da dependência de Deus. Agora você quer uma boa? Anote isso para nós encerrarmos na agenda do seu coração, como diz o reverendo Orlando. Não saia daqui sem colocar essa última frase na sua cabeça, no seu coração, na sua mente, em sua simplicidade. Essa oração, esse ensinamento de Jesus, essa narrativa, ela é um modelo de devoção. Ela é um modelo de vida conectada com Deus e que reflete a nós confiança, gratidão e reflete para nós total entrega e a graça e soberania de Deus. O Senhor, Ele é um Deus gracioso e Ele nos dá a oportunidade de nós, em nossas vidas miseráveis, perante a santidade de Deus, em nossos desafios, em nossos dilemas, mas também em nossas alegrias, bonanças de bênçãos que o Senhor derrama para nossas vidas. Nós temos a oportunidade, pela graça de Deus, de caminharmos conectado com Ele e de expressarmos essa graça nos aspectos de uma vida verdadeiramente devota a Deus. Uma vida que vive para a glória de Deus. Amém, querido? Em nome de Jesus, feche seus olhos. Nós vamos orar em nome de Jesus. Senhor Deus, bondoso Pai celestial, nós queremos, ó Pai, te agradecer por esse tempo que o Senhor nos proporciona, por esse tempo, ó Deus, de louvor, de adoração, de meditação na sua santa palavra, ó Deus. E nós somos gratos, ó Pai, pela imensa graça que o Senhor derrama pelas nossas vidas, por essa unção que se faz da graça em nossas vidas. Nós nos alegramos aqui, Pai, por reconhecermos que o Senhor é o Deus da provisão, que o Senhor nos ensina sobre humildade, sobre convicção, ó Pai. O Senhor nos ensina sobre perdão, sobre uma vida íntima com o Senhor, uma caminhada próspera com o Senhor. Nós te agradecemos, ó Deus, e nós te pedimos que pelo Teu Santo Espírito, o Senhor venha tocar nossos corações e nossas almas, para que nós possamos reverberar esses ensinamentos, ó Deus, durante a nossa semana, durante as circunstâncias das nossas vidas, ó Pai. Nós queremos praticar esse ensinamento sublime de Jesus, ó Deus, aonde nós estivermos, nas relações, no nosso casamento, na universidade, no trabalho, ó Deus. Nós queremos ser pequenos Cristos, ó Pai, em nome de Jesus. Vem com a Tua graça, Deus. Vem com a Tua unção e derrama sobre nós, Deus, esse desejo, essa saudade do Senhor. Em nome de Jesus, amém.